da segunda série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui. Na aula de hoje, nós ainda nesse contexto de população, nós vamos entrar na temática envolvendo o aspecto mais específico, vamos dizer assim. Nós vamos falar um pouco em relação à população brasileira. Nós vamos entender como que a nossa população se tornou tão diversificada, tão miscigenada, quais as contribuições de negros, indígenas e europeus e imigrantes para formar a sociedade brasileira como nós conhecemos hoje, ok? Peguem aí o livro e o caderno de vocês e vamos juntos a mais uma aula de Geografia. Olá, gente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Nós vamos dar ainda na aula de hoje, vamos dar continuidade ao conteúdo que nós vimos ao longo desse trimestre, ao longo das últimas aulas, relacionado à população, ok? Só que com um destaque básico, nós vamos ser mais específicos falando da população brasileira, tudo bem? Nós vamos ver nessa aula de hoje todos os conteúdos, todas as temáticas que nós vimos de um modo geral, nós vamos ver especificamente para a população brasileira, tipo a questão das migrações, a questão das taxas de natalidade e mortalidade, a questão dos fatores que vão evidenciar uma migração, entre outras coisas. Tendo como objetivos principais, vamos dizer assim, nesse tópico, nesse momento, envolvendo a população brasileira, o que nós vamos abordar ao longo desse capítulo e dessas aulas vão ser as seguintes situações: identificar as diferentes matrizes formadoras do povo brasileiro, as suas relações e as suas influências. Nós vamos ver quais os povos que deram a sua contribuição principal para a formação do que hoje nós chamamos de povo brasileiro, ok? Nós vimos e já sempre sabemos a contribuição básica do colonizador europeu, a questão do próprio indígena, né? Como que foi a relação dele e a convivência dele durante esses períodos de colonização, e também a questão do africano, que veio trazido, né, do seu, vamos dizer, da sua terra natal, meio que forçosamente, para trabalhar aqui como mão de obra escrava, seja nos ciclos econômicos ou depois na era imperial. Todos eles tiveram sua passagem e sua contribuição, né, com seus costumes, suas crenças, suas culturas, para formar a nossa identidade brasileira. Depois, nós vamos relacionar os processos de ocupação, de exploração e povoamento com o surgimento de conflitos, genocídios e as questões ambientais. Nós vamos observar que nessa aula e na próxima, as questões tanto históricas quanto geográficas, elas vão ficar meio que entrelaçadas. Nós chegamos a ver nas nossas últimas aulas de história o processo inicial de colonização no Brasil e os primeiros processos econômicos de desenvolvimento da então colônia brasileira. Na geografia, nós vamos espacializar isso, nós vamos identificar as principais áreas que foram beneficiadas, vamos dizer assim, com essa questão da exploração econômica, né, com o surgimento das primeiras áreas de exploração e depois com a consolidação de ciclos econômicos, como por exemplo o ciclo da cana-de-açúcar. Nós vamos entender quais regiões foram mais beneficiadas com isso e nós vamos ver como que outros grupos étnicos, na verdade, eles acabaram lidando com a questão da exploração excessiva. Por exemplo, no caso dos indígenas, os indígenas, eles, apesar de serem o primeiro grupo étnico do território brasileiro, eles sofreram muita perseguição, vamos dizer assim, por parte dos colonizadores para que eles atuassem nessas atividades econômicas, para que eles estivessem ali trabalhando na questão do açúcar, entre outros. Porém, a população indígena, apesar de ela ser muito diversa, ser muito diversificada, ela acabou resistindo a essas investidas de serem trabalhadores forçados, vamos dizer assim, na mão de obra dos portugueses.
trabalhando sim, atuando em algumas áreas, em alguns casos, porém não de forma sistemática, vamos dizer assim. Tudo bem? Depois nós vamos tentar compreender, agora já depois que vimos esse contexto histórico, nós vamos agora para as questões mais atuais. Nós vamos compreender o declínio populacional brasileiro como parte do processo de transição demográfica. Em algumas aulas atrás, nós chegamos a ver um conceito relacionado à transição demográfica. Nós chegamos a ver como que se dava essas fases da transição demográfica. E nelas nós chegamos a ver exemplos de onde os países poderiam estar nesse ciclo. O Brasil, nós vimos que o Brasil ele já estava se encaminhando para a fase 3 da transição demográfica, que seria a consolidação da população e um possível declínio populacional por vários fatores, como por exemplo questões de planejamento familiar, né? A mudança, vamos dizer assim, na percepção da sociedade, tudo bem? E aí nós vamos ver depois como compreender, como entender o processo de migrações internas na construção de uma identidade nacional. Nós vamos ver, por exemplo, qual foi o papel dos nordestinos, que foi o grupo brasileiro que mais fez migrações internas, né, migrações domésticas. Como foi o papel deles, por exemplo, dos nordestinos que acabavam migrando ou para a Amazônia ou para São Paulo, em busca de melhores condições de vida, né? Como que eles podem ser destacados de forma positiva nesses processos, uma vez que muitos deles saíram, centenas de milhares deles saíram para esses objetivos, para tentar mudar a sua qualidade de vida, melhorar a sua condição financeira, entre outras coisas. E meio que paralelamente acabavam participando de forma ativa dessa construção de uma identidade brasileira, né? Que nós vamos observar que quando sempre falamos do Brasil, fica difícil nós falarmos em questão de separação por culturas, de separação étnica, né? Porque o Brasil ele é um exemplo muito clássico da questão da miscigenação, da mistura de cores, mistura de povos, mistura de costumes e características como um todo, vamos dizer assim, ok? E aí entrando mais na questão da população de hoje, na questão da população brasileira, vamos dizer assim, nós chegamos a ver aqui no início do capítulo de vocês, quem quiser acompanhar, pode acompanhar a partir do capítulo 50 do livro de vocês, até, observando aqui, até a página 56, né, do livro didático. Esse vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje. E aí vamos falando em relação à formação do povo brasileiro. Aqui no início do capítulo, no início do conteúdo do livro de vocês, vai haver um relato do professor Darcy Ribeiro, que foi um dos personagens muito importantes no processo de estudo e de compreensão da formação do povo brasileiro. Ele há muito já vinha percebendo, já havia identificado os traços e as contribuições dos três grandes grupos étnicos que atuam, que compõem, na verdade, o território e a população brasileira. Aqui logo de cara ele já vai dizendo, num trecho de um dos seus trabalhos, um dos trabalhos, se não o trabalho mais abrangente que ele já teve, que foi a questão do povo brasileiro. Basicamente ele fala assim: surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Aqui ele conta de uma forma bem direta como que se deu a relação entre esses três grandes grupos. Não era uma relação tanto quanto amistosa, né? Os negros africanos foram trazidos para cá de forma forçada para trabalhar. Os indígenas acabavam sempre resistindo, sempre procurando maneiras de não se submeter à vontade do invasor português, do colonizador português, né? E ainda tinha a questão dos imigrantes que estavam chegando aqui ao território brasileiro. Tínhamos lá a questão dos imigrantes portugueses,
depois a chegada de outros grupos de imigrantes e principalmente lá no século XIX, no início do século XX, o aumento do fluxo dos imigrantes, né, com mais imigrantes europeus, com imigrantes asiáticos, como os sírio-libaneses, depois os chineses, japoneses, que viam no Brasil no início do século XX uma terra de oportunidade para eles desenvolverem suas atividades e recomeçarem sua vida, vamos dizer assim, né? Só que nós podemos já atestar que a realidade foi um pouco diferente para esses grupos populacionais, tudo bem? A miscigenação ela vai ser, como o trecho aqui do texto ele fala tranquilamente, a miscigenação vai ser a marca registrada da sociedade brasileira, né? Por isso que nós temos grande variedade de pessoas, como mostra aqui, né, essa pequena ilustração. A miscigenação ela vai ser responsável por dar essa cara de várias culturas, de vários povos, de vários costumes num só lugar, como o Brasil, né? Para as pessoas, para a pessoa que mora aqui e que é fruto desse processo, vamos dizer assim, entendeu? Nós precisamos então compreender como que foi a contribuição dos indígenas, dos negros e dos europeus, dos brancos, né, como eles chamam, para a formação da economia e vamos dizer assim, da sociedade como um todo, de modo geral, tudo bem? Dito isso, nós vamos ver ao longo dessa aula hoje, gente, nós vamos ver um pouco da contribuição de cada um desses grandes grupos que, segundo o professor Darcy Ribeiro, vão dar origem ao núcleo do povo brasileiro, tudo bem? Nós vamos observar a contribuição de cada um, começando pelos indígenas. Não sei se vocês estão percebendo, se vocês estão observando, a aula de hoje ela tem um paralelo muito significativo com as nossas aulas que nós tivemos há algumas semanas atrás, envolvendo a história, né? Boa parte da chegada vamos dizer, boa parte dos processos das contribuições que nós vamos ver aqui, elas vão ter um paralelo com os processos históricos que nós vimos anteriormente no início da colonização brasileira. Por exemplo, os indígenas. Os indígenas, nós já sabemos que eles foram os primeiros habitantes aqui, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, em 1500, haviam pelo menos 2 milhões de indígenas morando no território brasileiro. Dados hoje do IBGE, eles mostram que a população total de indígenas é de 810, 815 mil habitantes, né, no Brasil inteiro. Sendo que pelo menos 200 mil, 230 mil, mais de 200 mil habitantes vivem nas cidades, vivem nas áreas urbanas, né? Ou seja, houve uma redução significativa nesse contingente, certo? Desde o início, desde os primeiros contatos, sempre houve uma relação tanto quanto que de imposição por parte dos europeus, dos colonizadores, a forçar, vamos dizer assim, os indígenas a viverem segundo seus costumes, já que os europeus eles tinham uma visão tanto quanto que etnocentrista, vamos dizer assim, né? Onde os costumes dos indígenas, o modo de vida dos indígenas era considerado bárbaro, era considerado selvagem, e cabia aos europeus, aos portugueses, trazer eles para os costumes da civilização europeia, os costumes do homem branco, vamos dizer assim, né? E eles tentavam fazer isso de todas as formas, incluindo das formas mais violentas possíveis, né? Vamos dizer assim. Vocês lembram da questão do entre a cruz e a espada? Era uma das maneiras como os europeus eles tratavam a questão de, vamos dizer, entre aspas, domesticar os indígenas, né? Por conta desses fatores, por conta de vários movimentos ameaçando, né, a questão dos indígenas, ameaçando a cultura, as tradições indígenas, de uns tempos para cá foram surgindo vários e vários territórios indígenas, né?
Só que antes de falarmos disso, se vocês observarem aqui no livro de vocês, na página 52, ele vai mostrar um mapa que nós já chegamos a ver nas aulas de história. Quando nós falamos sobre o contato indígena com o europeu e as contribuições indígenas, vamos dizer assim, a presença indígena no território brasileiro, nós chegamos a ver esse mapa, né, que como que eram as principais nações indígenas durante a chegada dos europeus em 1500. Nós vamos observar que eles eram bastante espalhados em todas as partes do território que nós conhecemos como Brasil hoje, né? E os principais grupos aqui são os grupos G, os grupos Tupi-Guarani, os grupos Aruac, entre outros vários grupos de nações indígenas. Tudo bem? Eles ocupavam boa parcela do território. Eles, dependendo da situação, alguns tinham uma organização social um pouco mais elevada que os outros, vamos dizer assim. Mas eram muitos e eram bastante espalhados. Com a chegada e a colonização portuguesa do Brasil, sistematicamente esses grupos foram sendo exterminados ou foram sendo subjugados, a ponto de eles perderem, em sua maioria, seus costumes originais, né? Hoje nós temos a questão da luta pela preservação, vamos dizer assim, desses costumes e de algumas populações indígenas, né? Tanto que surge aí então a questão dos territórios indígenas, a questão das terras indígenas de preservação. E aqui na página 53 ela mostra como que se dá de uma forma mais interativa a localização desses territórios indígenas. Vamos observar que na região norte, em sua maioria, é onde se concentra boa parte dos territórios indígenas que existem no Brasil, com um destaque especial para o estado do Amazonas. O estado do Amazonas ele vai ser o estado com maior número de áreas indígenas do Brasil. Okay? Por exemplo, vamos ter regiões como a região lá de São Gabriel da Cachoeira, que vai ser uma área, boa parte da cidade, do município de São Gabriel da Cachoeira, vai estar presente dentro de um território indígena. Okay? Foram áreas criadas com o intuito de preservar a cultura, vamos dizer assim, a identidade de determinado povo indígena e também preservar o próprio povo, onde as pessoas se sentissem seguras para viverem e desenvolver suas atividades normalmente, né? Ao longo do tempo, principalmente durante os anos de 40, 50, houve a necessidade de se explorar o interior do Brasil para tentar compreender, vamos dizer assim, tentar compreender a dinâmica dessas populações para assim poder criar os territórios, né? Nós vamos dizer aqui que o exemplo muito importante, um dos exemplos muito importantes, vão ser as expedições, as explorações feitas pelo Marechal Rondon, né? E também as atividades desenvolvidas pelos irmãos Vilas Boas, que foi de extrema importância para o conhecimento das tribos, né, das populações residentes ali na região do Xingu, né? O parque, na verdade, o parque estadual, parque nacional, né, parque indígena do Xingu, vai ser o resultado dessa exploração, o resultado desse processo de conhecimento das populações indígenas que vivem ali naquela região. Tudo bem? Só que o fato de haver um território indígena não sempre significa que os direitos e as garantias dessa população estão sendo atendidas, né? Já que muitas áreas de territórios indígenas possuem importante valor econômico, né? Possuem importante valor de exploração ou de atividade comercial. E sempre, volta e meia, nós vamos ter casos de conflitos dentro de territórios indígenas, né? Boa parte dos territórios indígenas, eles já estiveram vivenciando situações de conflito, né? Se vocês observarem aqui na página 54 do livro de vocês vão ver que onde tem
um território indígena, boa parte desse território já se envolveu em algum conflito de todos os tipos. Por exemplo, ele vai mostrar aqui conflitos relacionados à violência contra patrimônio, violência física contra a pessoa, ou violência por conta da omissão do poder público, vamos dizer assim. Existem aqui, né, para critério de informação, esses tipos de casos que podem ser notificados, e os números eles são consideráveis, vamos dizer assim. Por exemplo, no Amazonas, os casos de violência por omissão são bastante elevados. Vamos dizer, existem em média 87 casos mensais, vamos dizer assim. Tudo bem? Em relação aos indígenas, gente, as contribuições deles foram bastante significativas. Costumes como, por exemplo, a introdução de frutos ou de gêneros agrícolas, na verdade, como a mandioca, costumes como o hábito de tomar banho, vamos dizer assim, diariamente, banho de rio, uso de rede, tudo isso nós vamos dizer que tem uma importância muito significativa e foram heranças dos povos indígenas, sem contar a questão da presença de termos indígenas, do linguajar indígena em algumas situações do nosso cotidiano, e até mesmo como nomes de muitas cidades brasileiras têm seu nome na origem indígena, vamos dizer assim, na origem do Tupi-Guarani, tudo bem? Dito isso, gente, nós vamos ver em relação dos indígenas, dito isso, nós vamos entrar agora no segundo grupo, que foi de extrema importância para o desenvolvimento da população brasileira, que foram os africanos. Recentemente, nas aulas de história, nós chegamos a ver sobre o ciclo do açúcar. A população africana ela foi trazida de forma forçada aqui para o território brasileiro, justamente no início do processo de desenvolvimento desse ciclo. A questão de trabalhar com os indígenas, de escravizar os indígenas, acabou não dando muito certo. E aí foi necessária uma mão de obra para que ela pudesse gerenciar a produção açucareira desde o início, desde o cultivo da cana-de-açúcar até o processo de confecção, onde o açúcar iria ser moído, depois tratado e enviado em tablets, para a Europa, onde seria refinado e comercializado. Tudo bem? Esses são os fatores importantes, vamos dizer assim, para que os europeus, os colonizadores portugueses, começassem a trazer de várias partes da África imensos contingentes relacionados à população africana. E aí nós vamos ter, gente, em relação à presença negra, boa parte se resume à questão das atividades de trabalhos forçados. Nós vamos sempre estar relacionando a questão da escravidão. Desde 1535 até a abolição, 1888, nós vamos ver aí inúmeros processos de embates e lutas, resistência, vamos dizer assim, contra a opressão, os trabalhos forçados, os maus tratos dos colonizadores europeus que os traziam para cá. Trabalhavam nos engenhos, trabalhavam em vários setores da economia da colônia brasileira e depois do Império Brasileiro. Nós vamos observar que em 1888 a princesa Isabel ela assina o que nós vamos chamar de Lei Áurea, acabando assim com mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Porém, não se foi pensado, e aí vocês podem acompanhar também na página 55, não se foi pensado o que aconteceria com esse enorme contingente de pessoas que de uma hora para outra estavam livres, porém não saberiam o que fazer, não teriam estrutura para morar, vamos dizer assim, não teriam condições suficientes para desenvolver sua própria vida. E muitos deles, além desse fato, não tinham mais um teto para morar. Muitos acabaram sendo alforriados, mas não tinham para onde ir. E apesar de ser algo positivo, de ter sido algo positivo, a abolição ela trouxe algumas consequências que vão marcar muito a população negra no Brasil até o dia de hoje. Vamos dizer que por conta dessa falta de planejamento nesse sentido, várias famílias de ex-escravos agora, elas acabavam migrando, buscando locais
onde eles pudessem desenvolver e ter um pedacinho de terra que eles pudessem chamar deles próprios. Surge aí, gente, então, a questão das favelas. Boa parte das favelas brasileiras é composta por pessoas de cores pardas, de cores negras, vamos dizer assim, ok? E isso daí vai ter um aspecto também socioeconômico muito pesado, muito significativo, que nós vamos ver, vamos dizer assim, na questão do desenvolvimento econômico, que vai haver uma diferença bastante importante, vamos dizer assim, quando a gente fala da presença negra no mercado de trabalho, quando a gente fala das consequências dessa situação pós-abolição para a população negra. Se vocês acompanharem bem aqui, vocês vão ver que começa primeiro com a questão salarial. Muitas vezes a população branca ela recebe um valor, vamos dizer, temos um negro e um branco trabalhando na mesma área, no mesmo setor. Em alguns casos, muitos deles, vamos dizer assim, o branco ele sempre vai acabar recebendo um salário um tanto quanto maior do que o negro, vamos dizer assim. E sem contar outras questões sociais, como por exemplo, a luta para os negros manterem e preservarem suas identidades, seus traços culturais, diante da desconfiança de vários grupos, a questão do racismo, que é algo muito recorrente no Brasil, apesar da infraestrutura que o Brasil tem, apesar da dinâmica miscigenada que o Brasil possui, infelizmente nós temos muitos casos de racismo contra negros, contra a população negra no território brasileiro. É uma coisa absurda, vamos dizer assim, mas infelizmente é uma realidade inquietante. E aí nós vamos ter a questão da contribuição do povo africano, a contribuição negra no Brasil, principalmente nas áreas da dança, da arte, por exemplo, a questão da capoeira, nós vamos ter a questão das baianas que vendiam as coisas, a questão dos instrumentos de percussão, entre outras coisas, tudo bem? E para finalizar aqui, nós vamos ver o papel dos imigrantes. A princípio, a imigração era muito voltada aos portugueses, aqui no território brasileiro. Porém, no século XIX, principalmente no final do século XIX, início do século XX, com a promulgação da Lei Áurea, era necessário manter uma mão de obra significativa trabalhando primeiramente nas lavouras de café, já que o café era o alimento que movia a economia brasileira. E se houvesse uma paralisação na produção, as consequências seriam desastrosas para o Brasil. E aí nós vamos ver a chegada de outros grupos imigrantes euroasiáticos chegando ao Brasil. Nós vamos ter a chegada de alemães, nós vamos ter a chegada de espanhóis, de italianos. Depois nós vamos ter a chegada dos japoneses lá no início do século XX. Boa parte da população japonesa acaba optando pelo Brasil para recomeçar a vida. Nós vamos ter a história do Kasato Maru, que vai ser o primeiro navio trazendo os primeiros grupos imigrantes para cá. Depois nós vamos ter a chegada dos sírios libaneses e chineses, judeus, entre outros. Todos esses grupos têm uma contribuição significativa para o Brasil, primeiramente como mão de obra nas lavouras de café e depois o desenvolvimento comercial. Características marcantes da presença de imigrantes no Brasil, nós podemos ver em São Paulo. São Paulo tem um bairro tipicamente italiano, São Paulo tem um bairro tipicamente japonês, que é o bairro da Liberdade, ou seja, ali nós vemos o reflexo dos imigrantes, como que ele foi significativo no território brasileiro, e ainda hoje nós temos muitas ondas imigratórias vindo para cá, que também seguramente vão deixar sua marca e a sua característica principal aqui no território. Tudo bem, gente? Em relação a essas questões, a contribuição dos europeus, a contribuição negra, a contribuição dos índios, foi basicamente isso, o pontapé inicial para estudarmos a população brasileira, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida em relação às atividades, em relação ao conteúdo aqui, isso daqui nós ainda vamos ver mais coisas envolvendo já, tirando essa parte do contexto histórico, mas já entrando no contexto do que nós já tínhamos visto, de como que a população brasileira vai se comportar, quais são as tendências para a população brasileira no futuro. Qualquer dúvida em relação ao vídeo, em relação às atividades, vocês podem me chamar sem problemas,
que eu vou ajudar cada um de vocês, ok? No mais, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos bem e até a nossa próxima aula.